um dos clubes mais tradicionais da Bahia. Clube antigo e que já escreveu muitas histórias no futebol do Nordeste. Hoje o assunto aqui no canal é o Itabuna Esporte Clube. O Itabuna Esporte Clube foi oficialmente fundado em 23 de maio de 1967, surgindo a partir do Itabuna Futebol Clube, que havia sido criado em 3 de maio de 1929 como uma equipe amadora. A transformação de um clube amador para profissional ocorreu com a modificação dos estatutos do clube, permitindo sua entrada no futebol profissional. Junto a essa mudança, as cores originais do clube, que eram amarelo e preto, foram alteradas para azul e branco. Essa troca de cores foi uma homenagem à seleção amadora de Itabuna, que conquistou o título de campeã baiana por 8 vezes consecutivas. Em 1970, sob a presidência de Gabriel Nunes, o Itabuna alcançou um de seus maiores feitos, ao se tornar vice-campeão baiano. A campanha foi considerada brilhante, e muitos acreditam que o clube poderia ter se sagrado campeão, não fosse pela atuação controversa da Federação Baiana de Futebol na época que, após o empate entre Itabuna e Bahia, na capital, a federação decidiu suspender o campeonato, justificando que o Bahia iria participar da Copa Brasil. Enquanto o Bahia enfrentava grandes clubes nacionais, o Itabuna, sem grandes opções, acabava jogando contra equipes interioranas de menor expressão, o que prejudicou seu ritmo de jogo. Na disputa final, o Itabuna acabou sendo derrotado, e o Bahia se consagrou campeão baiano daquele ano. Se você gosta de camisas de time, eu tô deixando na descrição e no comentário fixado o link para você comprar as melhores camisas de time do Brasil, e comprando agora você ainda compra por um preço especial e recebe em casa. Mas só hoje, então já clica e compra. Uma história curiosa é sobre a origem da sede do clube. A sede atual do Itabuna Esporte Clube foi adquirida de forma bastante peculiar. Ela surgiu de uma arrematação judicial do que seria a sede do Itabuna Clube, que estava em construção no Alto dos Eucaliptos. Essa aquisição foi conduzida pelo diretor Otoni Silva, que contou com o apoio financeiro da CEPLAC para concretizar o negócio. O clube seguiu sua história no futebol baiano jogando partidas importantes. Na década de 70 esteve jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol nos anos de 1978, quando foi lanterna do Grupo B, grupo que tinha times como o Vasco e o Botafogo, e jogou a elite também em 1979 novamente, caiu ainda na primeira fase da competição. Suas duas únicas participações na principal divisão do futebol brasileiro. Já na década de 80 o Itabuna esteve jogando a Segundona Nacional. Em 1980 caiu ainda na fase de grupo. Em 1981 também caiu na fase de grupos e na sua melhor participação, em 1984, o clube chegou até as quartas de finais em uma competição com 32 times e totalmente em sistema eliminatório, mas acabou sendo eliminado pela equipe do Botafogo da Paraíba e não chega à semifinal. Se você gosta de conhecer as histórias dos times de futebol, já se inscreve agora aqui no canal que a gente traz novas histórias toda semana. Ativa o sininho também. O Itabuna retornou à primeira divisão do futebol baiano em 2002, após conquistar a final da segunda divisão contra o Jacuipense, em uma emocionante partida realizada diante de 24 mil torcedores no estádio Luiz Viana Filho. Desde então, o clube tem alternado entre bons e maus desempenhos nas competições das quais participou. Em 2003, a equipe chegou às semifinais do Campeonato Baiano, sendo eliminada pelo Vitória em um confronto bastante disputado em 2 jogos. Mesmo com muito esforço, o Itabuna perdeu em casa por 1-0 e, na partida em Salvador, foi derrotado por 2-0, ficando de fora da final. No ano seguinte, em 2004, o Itabuna começou com uma ótima campanha, terminando a fase de grupos na primeira colocação. No entanto,
acabou sendo surpreendentemente eliminado pela equipe modesta do Poções, que conseguiu uma vitória inesperada dentro do estádio do Itabuna. Apesar dessa decepção, o time conseguiu se recuperar parcialmente no Campeonato do Interior, que oferecia uma vaga para a terceira divisão do Campeonato Nacional. O Itabuna chegou às semifinais, mas foi eliminado pela forte equipe da Catuense, encerrando sua participação de forma honrosa. Já em 2005, o desempenho foi menos brilhante, com o time sendo eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Baiano. No entanto, no Campeonato do Interior, o Itabuna novamente se destacou, classificando-se em primeiro lugar no seu grupo. Infelizmente, nas quartas de final, o time acabou eliminado pelo time B do Bahia, após sofrer uma dolorosa derrota em casa nos minutos finais da partida, frustrando os planos de avançar para as fases seguintes. Em 2006, o Campeonato Baiano foi disputado em 2 turnos, devido à participação de Bahia e Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano. Nos 2 turnos, o Itabuna conseguiu avançar até as quartas de final, mas foi eliminado em ambas as ocasiões. No primeiro turno, o algoz foi o Ipitanga, enquanto no segundo turno, foi o Bahia que tirou o Itabuna da competição. Esse formato de competição mostrou-se desafiador para o clube, que, apesar dos esforços, não conseguiu passar dessa fase decisiva. Se chegou até aqui e não deixou o like, já deixa o gostei pra gente, é de graça e nos ajuda pra caramba. Conto com vocês! Em 2007, o formato do Campeonato Baiano mudou novamente, sendo disputado em um sistema de todos contra todos, em jogos de ida e volta, com os 4 melhores avançando para um quadrangular final que decidiria o campeão. Infelizmente, o Itabuna teve um desempenho muito abaixo do esperado, terminando a competição na modesta 9ª colocação. No entanto, 2008 marcou a volta do Itabuna a um papel de maior protagonismo. No Campeonato Baiano daquele ano, disputado nos mesmos moldes do ano anterior, o time começou com uma campanha irregular, chegando a ocupar a 9ª colocação. Contudo, com a chegada do técnico Ferreira, a equipe passou por uma impressionante recuperação, conseguindo uma série de vitórias que a levaram à classificação para o quadrangular final com uma rodada de antecedência. No quadrangular, o Itabuna começou com 3 derrotas, mas em seguida obteve 2 vitórias consecutivas, chegando à última rodada com chances de brigar pelo tão sonhado título. No entanto, no jogo decisivo contra o Vitória, no estádio Barradão, o time não conseguiu manter o nível de desempenho no segundo tempo e acabou sofrendo uma goleada por 5-1. Com isso, o Itabuna finalizou o campeonato na 4ª colocação. Apesar de não ter conquistado o título, essa posição garantiu ao Itabuna uma vaga para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano, encerrando um longo jejum de competições nacionais, já que a última participação do clube em torneios desse nível havia sido em 1984, quando disputou a Taça de Prata, equivalente à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O clube esteve novamente no centro das atenções agora nos últimos anos, quando voltou ao Campeonato Baiano da Primeira Divisão. No ano de 2022, o Itabuna venceu a 2ª divisão do Campeonato Baiano de Futebol. Na primeira fase, foi 4º colocado entre 12 equipes e ganhou o dinheiro de jogar a semifinal. Passa pela equipe do Jequié na semifinal e na final supera a equipe da Jacobinense, garantindo o título da 2ª divisão e, consequentemente, o seu acesso para a elite baiana de 2023. Em 2023, no Baiano, a equipe vai bem, faz uma boa primeira fase e ganha vaga para jogar a fase semifinal. Acaba sendo superado pelo Bahia e fica em terceiro na classificação final do estadual, ganhando vaga na 4ª divisão e na Copa do Brasil de 2024. Em 2024, na Copa do Brasil, cai logo na primeira fase. No Baiano, a equipe é lanterna,
cai de divisão e em 2025 vai jogar a segunda divisão do estado. Depois, no segundo semestre, a equipe joga a quarta divisão, consegue classificação para a segunda fase, mas cai na fase eliminatória e não sobe de divisão. Em 2025, vai jogar apenas o Campeonato Baiano da segunda divisão. Entre os seus títulos estão 2 campeonatos baianos da segunda divisão, um em 2002 e outro em 2022. Suas cores são o azul e o branco. Seu rival local é o Guapiúna e o clube historicamente joga no Itabunão, mas o estádio passa por obras e com isso o Itabuna não tem jogando em casa nas últimas temporadas. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você gosta desse time de conteúdo, de histórias de time, está no lugar certo. Então, se não for inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho que toda semana tem vídeos novos. Se puder, se torne membro. Deixe também um valeu demais que vai estar ajudando o nosso trabalho. Eu vou estar deixando na descrição e no card no fim do vídeo o link para o nosso vídeo que conta a história da equipe do Fluminense de Feira, uma das maiores equipes da Bahia. Então já clica no card e assista. Não esquece o like. Um abraço e até a próxima!